Por muito tempo, falamos sobre saúde financeira sem levar em conta que não basta ter conhecimento sobre o dinheiro, é preciso também colocar em prática tudo o que aprendemos de forma a estabelecer uma relação de equilíbrio e bem-estar com as finanças. Mas esse caminho não é tão simples como parece. Se olharmos as estatísticas, veremos que há muita gente endividada, consumindo em excesso ou com dificuldades em poupar e investir todo mês. Como consequência de toda essa desorganização, estamos cada vez mais estressados e preocupados com as contas. Além disso, boa parte das pessoas estão pouco preparadas para emergências financeiras e para a aposentadoria, que pode acabar sendo um enorme problema lá na frente. E embora tenhamos acesso a muitas informações de qualidade sobre educação financeira, por que não conseguimos equilibrar nossas contas e estabelecer uma relação mais saudável com o dinheiro? O motivo é mais simples do que parece. Alimentamos hábitos financeiros ruins que precisam ser mudados. Do contrário, podemos estudar dezenas de livros sobre finanças e ainda assim não conseguiremos sair do lugar. Veja os piores hábitos financeiros que uma pessoa pode ter e entenda alguns caminhos para começar a mudá-los. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Pensar apenas no presente. A maioria dos brasileiros demonstram maior foco em metas financeiras de curto prazo, utilizando a poupança como forma de juntar dinheiro e melhorar a qualidade de vida. Conseguir ter uma vida financeira saudável exige planejamento de curto, médio e principalmente de longo prazo. Olhar para o futuro e ter ideias de planos e metas a serem atingidos podem, inclusive, ser um fator de estímulo para poupar, pois todos nós queremos e vamos envelhecer. Viver cada dia de uma vez pode ser uma excelente forma de encarar a vida, mas lembre-se de que o amanhã pode e deve existir e é bom estar preparado. Número 2. Imediatismo e impulsividade. É por isso que a impulsividade está entre os hábitos ruins de quem não consegue obter saúde financeira. Embora tenhamos evoluído, não dedicamos tempo a atividades de controle de vida financeira. Não temos o hábito de avaliar se realmente precisamos de um produto antes de realizar a compra, e temos dificuldade para resistir às promoções. Agir por impulso pode resultar em maus negócios, mesmo entre quem está realizando o investimento. Planejamento é a palavra-chave para as finanças saudáveis. Caso contrário, os riscos de pagar preços abusivos, taxas desnecessárias ou se arrepender de uma compra são grandes. Número 3. Comodismo e procrastinação. Telefone, internet, TV a cabo e demais serviços por assinatura precisam ser avaliados em relação à sua necessidade, pois juntando tudo ao fim do mês, você acaba gastando mais do que realmente precisa ou usa de cada serviço. É inteligente mudar para serviços mais baratos e com planos que se encaixam com seu perfil. Dê sempre importância à usabilidade de cada assinatura, procurando alternativas para manter o serviço, porém de forma que você tenha acesso a ele no valor abaixo do que está pagando e elimine quanto antes serviços que não usa. Mas fique atento, pois a inércia para interromper serviços e assinaturas indesejáveis é um péssimo hábito para a saúde financeira de qualquer um. Embora chata, a tarefa de gastar alguns minutos numa central telefônica pode evitar gastos consideráveis e principalmente indesejáveis. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje, principalmente quando isso te custa dinheiro. Número 4. Mania de se comparar aos outros. Comparar-se constantemente com outras pessoas é o gatilho perfeito para a sensação de frustração e infelicidade. A percepção de que seus amigos, familiares e colegas de profissão possuem mais sucesso e felicidade que você pode levá-lo a cometer abusos financeiros em busca da aceitação ou para suprimir uma falsa sensação de falta. Buscar acompanhar um estilo de vida que não é sustentável financeiramente para você é um veneno para qualquer orçamento, e a única saída para esse mal é passar a olhar mais para suas próprias condições e conquistas. Valorizar o que você construiu até aqui
é mais estimulante e produtivo para planejar o futuro do que alimentar a ansiedade com o que ainda não foi conquistado e se enrolar em dívidas para obter sucesso antes da hora. Número 5. Uso excessivo do cartão de crédito. Na corrida por conseguir antecipar a realização de sonhos, o cartão de crédito pode ser um grande aliado. Parcelar compras infinitas vezes pode até aliviar o peso de um investimento isolado, mas somadas, as transações realizadas no cartão de crédito podem atingir limites que excedem sua renda total, fazendo com que suas contas fechem no vermelho. Por isso, concentrar os gastos no cartão de crédito, acumulando pequenas compras supérfluas ao longo do mês, aumenta consideravelmente as chances de um orçamento deficitário. Para que ele seja seu aliado, você deve ter pleno domínio sobre suas compras e controle financeiro. Número 6. Não controlar seus gastos. Reduzir, substituir ou cortar. Reduzir o uso do cartão de crédito, contudo, exige controle de gastos. Para isso, é preciso ler com atenção seu extrato bancário e sua fatura do cartão de crédito, anotar os gastos realizados diariamente e ter em mente o valor do seu dinheiro. Quantas vezes na semana você se dá ao luxo de consumir com pequenos gastos, que na maioria das vezes não são incluídos no orçamento, e qual o peso real dele no seu orçamento? É fato que um hábito das pessoas que conseguem guardar dinheiro é realizar cortes nos gastos. Como diz a conhecida frase, despesa é como unha, tem que cortar sempre. Isso mesmo, tem momentos que é bem necessário conter despesas e, além disso, evitar novos gastos. Dessa forma, você terá mais condições de ter o controle nas mãos e, com isso, procurar evitar maiores problemas financeiros. Número 7. Atrasar contas. Um dos principais sintomas do descontrole financeiro é o atraso de contas. Embora pareça inofensivo pagar um ou outro boleto alguns dias depois do prazo, as multas e juros gerados pela inadimplência são desnecessários. Em outras palavras, é como rasgar dinheiro. Em contratos de valores mais expressivos, como de aluguel, essas multas podem representar centenas de reais desperdiçados e que poderiam ter sido poupados. Nas contas de consumo, como telefonia e energia elétrica, essas cobranças costumam vir nos meses seguintes, engordando suas contas a pagar e drenando seu suado dinheiro. Número 8. Esperar para poupar. Se as contas não podem esperar, a sua remuneração pessoal muito menos. A falta de dinheiro é apontada como justificativa para a maioria dos brasileiros que afirmam não ter o hábito de investir, apontando as condições financeiras como justificativa. A orientação dos especialistas, contudo, é de que nunca é cedo para começar. Criar o hábito de guardar dinheiro é tão ou mais importante do que realizar um bom investimento, e adiar esse início é o primeiro passo para boicotar a sua saúde financeira. Sendo assim, invista suas economias em condições que façam o seu dinheiro girar e, como resultado, render. Número 9. Se importar demais com a aparência. Muitas vezes acabamos nos importando muito mais com a aparência do que com o custo-benefício de um produto ou serviço que compramos. O problema é que essa é uma das principais ciladas para uma vida financeira controlada e saudável. Por isso, desapegue da vaidade e foque no que é melhor para o seu bolso. Escolha sempre produtos e serviços que compensam pelo custo-benefício e não pelo impacto que a aparência pode causar em outras pessoas. Não se esqueça que no final do dia, quem terá que lidar com os problemas financeiros será você e sua família, sendo que ao focar apenas no que realmente importa, o conforto e a segurança estarão sempre garantidos. Número 10. Impaciência. Uma vez iniciadas as mudanças para uma vida financeira mais saudável, é preciso ter paciência para ver os primeiros resultados. Os investimentos podem gerar bons frutos, mas como toda colheita, é preciso esperar o momento certo. É preciso disciplina para poupar e paciência para ver seu dinheiro render. Aguardar os prazos de vencimento ou da tabela regressiva do imposto de renda ajudam a aumentar sua rentabilidade ao longo do tempo. Resgatá-los antes da hora, por outro lado,
pode significar um atraso significativo na conquista dos seus objetivos. No dia a dia, é preciso ter foco e planejamento para manter cada coisa em seu lugar. Separar uma reserva de emergência e diferentes projetos com orçamentos próprios é uma boa forma de evitar que planos de curto prazo interfiram nas realizações de longo prazo. Entender seus objetivos e executá-los de forma coordenada é fundamental para não perder nenhum deles de vista. Número 11. Não checar valores de cestas e anuidades. Cestas e anuidades são taxas cobradas pelas instituições financeiras para o uso da conta corrente e do cartão de crédito, respectivamente. O problema é que muitas vezes nem sabemos que essas taxas estão sendo cobradas ou até sabemos, mas não nos atentamos aos valores, que podem ser bem altos, sendo que a soma dessas taxas ao final do ano resulta em um valor considerável. Porém, negociar esses valores é totalmente possível e deveria ser mais comum. Por isso, cheque os valores dessas taxas no seu extrato e na fatura do seu cartão de crédito e, em seguida, negocie com o seu banco a diminuição ou isenção desses valores. Além disso, com a chegada dos bancos digitais, pagar tarifas bancárias é uma opção, pois elas oferecem taxa zero nos serviços e na anuidade do cartão. Número 12. Não manter uma reserva de emergência. Quando uma emergência financeira acontece e não se tem o dinheiro necessário para supri-la, a saída mais comum é pedir um empréstimo. O problema é que os empréstimos sempre comprometem uma boa quantia do orçamento, pois têm juros muito altos. Em algumas ocasiões, o valor total das parcelas de um empréstimo podem ser até o triplo do valor emprestado. Ou seja, você recebe o dinheiro inteiro quando precisa e depois paga em parcelas. Isso realmente parece interessante. No entanto, no final das contas, a quantidade de dinheiro perdida é tão grande que ter uma reserva de emergência é muito mais interessante e inteligente. Portanto, antes de começar a caminhar rumo à conquista dos seus objetivos, você precisa de uma reserva de emergência, pois é ela que vai te ajudar naqueles sufocos financeiros causados por despesas imprevisíveis, como saúde, problemas no carro e até perda de emprego. Com a sua reserva bem montada, de 3 a 6 meses de despesas, você tem mais tranquilidade para planejar e seguir rumo aos seus objetivos. Gostou do nosso vídeo? Então ainda não sai daí porque temos uma dica bônus para vocês. Pedimos primeiro que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É muito importante para que esse vídeo seja mais divulgado para outras pessoas também. Esses foram os 12 piores hábitos que te deixam sem dinheiro. E para você que ficou conosco até agora, segue a dica bônus. Número 13. Pagar-se por último. Investir o que sobra é um dos piores hábitos que impedem você de atingir a independência financeira. Além de colocar sua vida financeira e seu futuro em último lugar, geralmente não vai sobrar. Ao deixar aquele dinheiro parado, você tende a gastar mais, porque sente que tem dinheiro para isso. Para mudar de vez esse hábito ruim, sempre pague-se primeiro. Assim que o dinheiro cai na sua conta, destine uma parcela para seus investimentos. Se você se lembrou de outros hábitos que te deixam sem dinheiro, deixe também nos comentários. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!